Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa palavra de Deus. A você que nos assiste pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, que é muito importante, e também fazer o seu comentário. Também queremos aproveitar aqui e cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos que nos assistem todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, na rádio Farol FM 90.1, aqui em Maceió. Agradecemos a cortesia do pastor Adriano Oliveira, que nos cedeu esse espaço no programa das Assembleias de Deus, aqui na Rádio Farol FM. Também queremos agradecer e mandar um abraço carinhoso ao nosso querido diácono Moacir Catarina, que está à frente da Web Rádio Capital, aqui em Maceió, e que diariamente, a partir das 22 horas, ele transmite esse áudio, o áudio do nosso vídeo. Agradecer também ao portal AD Alagoas, quero aqui agradecer ao nosso irmão Everton, ao nosso querido irmão Gunnar também, que nos abriu esta porta no site da igreja AD Alagoas, para que todas as quintas-feiras, aproximadamente quinta-feira, é disponibilizado o nosso vídeo na página AD Alagoas. Um abraço carinhoso a todos, para nós é sempre uma satisfação estarmos com os irmãos. Nós comentamos a revista de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, revista esta que é publicada trimestralmente. E a distinção do nosso comentário é que nós comentamos todas as lições em 10 tópicos. Os irmãos sabem que a nossa lição vem com 3 e às vezes 4 tópicos, porque o autor ele fica limitado pelo tempo e pelo espaço da revista. Então nos veio esta ideia de nós estendermos, e isso vai ajudar muito no seu comentário. De repente, um comentário extra que não esteja na lição, a gente vai estar fornecendo para você. Então, meus queridos, a lição que nós estamos estudando nesse trimestre é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel, que é esta revista, que os que assistem pelo YouTube estão visualizando. E já estudamos alguns pontos muito importantes dessa lição, como a lição número 1, Ezequiel, o atalaia de Deus, a lição número 2, vem o fim, a lição número 3, as abominações do templo, lição número 4, quando se vai a glória de Deus, lição número 5, contra os falsos profetas, e na lição número 6 nós vamos estudar sobre a justiça de Deus. Então, queridos, esta é a lição número 6 para 6 de novembro de 2022. Título: A Justiça de Deus. O nosso texto áureo nos diz: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, versículo 26. A verdade prática nos diz assim: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículos 12 a 21. Quero abrir um parênteses aqui, que eu estou assim muito gripado, irmãos. Eu estou gravando essa lição pelo elevado compromisso e carinho e respeito que nós temos pelo nosso público que nos assiste semanalmente. Mas eu estou assim, atacado aí por uma virose. Os irmãos perdoem se eu estiver um pouco afônico, se a voz não estiver muito boa. Eu vou lutar para que você não perca o conteúdo da lição. Muito bem, Ezequiel 14, 12 a 21, nos diz assim: veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais.
Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas alimárias e a peste, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Nossa lição, ela dispõe aí de uma introdução, que vai dar uma visão panorâmica da nossa lição. O tópico 1 vai tratar sobre a identificação do juízo divino. O tópico número 2 tratará sobre a petição que Deus não atende. O tópico número 3 sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. E por fim, então, uma conclusão. Na realidade, queridos, eu montei aqui 10 tópicos, tirando pontos que estão ali nos subtópicos, às vezes estão numa entrelinha, vamos dizer assim, e a gente montou aqui, e meu objetivo é que você possa desenrolar de forma mais fácil aí a lição, possa fornecer um conteúdo mais rico aí para a sua classe. Então, o primeiro tópico que eu anotei aqui, gostaria que você anotasse, e esse tópico consta da lição. Primeiro, a justiça de Deus traz justa retribuição ao pecado. Então, isso é a primeira afirmação que estamos fazendo aqui e construindo aqui, então, o nosso primeiro tópico. A justiça de Deus traz justa retribuição ao pecado. Vejamos o que diz o nosso texto áureo. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, versículo 26. No nosso plano de aula, no segundo tópico e o ponto B, que está escrito aqui, motivação, vai estar escrito assim: a justiça divina traz justa retribuição ao pecado. Não podemos perder o foco do perigo do pecado. Deus é o justo juiz. Nós já aprendemos pelas Escrituras, não é, que o salário do pecado é a morte. Não é? O pecado entrou no mundo, como diz a Bíblia, por um homem. Não é? E este pecado, entrando por um homem, ele passou a todos os homens e trouxe morte a todos os homens. Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 3, versículo 23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão, então, da glória de Deus. Na nossa conclusão, tem também lá uma observação muito interessante, que vai dizer assim: concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus, nesse discurso de Ezequiel, diz respeito à retribuição divina ao pecado. Então os israelitas pecavam e achavam que Deus não traria a sua justiça. Muitos até diziam que Deus não estava vendo
o que eles estavam fazendo, que Deus não retribuiria, né, o mal por aquilo que eles estavam fazendo. E aí entrava a figura do falso profeta, que mesmo o povo vivendo uma situação de desordem espiritual, social, moral, enfim, desordem geral, esses profetas diziam que tanto o rei como o povo ia se dar bem. E quando se levantava um profeta como Jeremias, que dizia, olha, não vai ter jeito, se vocês não pararem de pecar, Deus vai levantar uma nação do norte, e foi deixando claro que Nabucodonosor viria e os levaria em cativeiro. Eles não aceitavam esse posicionamento, achavam até que Jeremias era um traidor. Jeremias não era um traidor, né? Muito pelo contrário, Deus é justo e estava punindo o seu povo pelo pecado. E aqui nós vemos um traço da justiça de Deus, porque Israel, quando vem do Egito, atravessa o deserto e entra em Canaã, eles entram como espada de Deus para punir aquelas nações que certamente Deus já havia tratado com elas. Como elas não se arrependeram, não se demoveram do seu posicionamento, Deus então entra com juízo. Mas também Deus não vai livrar aqui o seu povo se o seu povo desobedeceu. Então a justiça de Deus traz justa retribuição ao pecado. O tópico número 2 que eu anotei aqui, irmãos, a justiça de Deus revela sua santidade, né? A santidade de Deus fala da separação de Deus. Deus, ele não é um com a sua criação. Deus cria e ele fica de fora, não é? Ele gerencia todo esse processo, mas Deus não se mistura com a sua criação. Não, Deus, ele é santo, santo, santo. Essa separação, essa santidade fala de separação, né? Para um estado de glória, de perfeição e de pureza, né? Que foge à nossa imaginação. Isso fala da santidade de Deus. Vamos ver aqui o nosso plano de aula, ainda no tópico 2, que fala da apresentação da lição, nesse plano de aula, né? E o tópico B, a segunda parte, diz assim: a natureza de sua justiça se revela no atributo de sua santidade. O pecado nos distancia da santidade de Deus. Então podemos dizer, irmãos, que, vamos dizer, o que força, entre parênteses, né? O que força essa justiça de Deus a ser aplicada é justamente a sua santidade. E a santidade de Deus é incompatível para com o pecado, e o pecado é incompatível para com a santidade de Deus. Como nós, pobres pecadores, né, estamos reconciliados com Deus e temos esse contato com Deus, porque entre nós e Deus está a figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, e o seu sacrifício, né, nos justificou. Tópico 1 e subtópico 1 também da nossa lição, tem uma parte aqui que vai falar sobre isto que eu estou tratando com os irmãos. Eu, quando falar aqui, você procura na lição que eu vou pegando pelo meio assim. Então, lá nesse tópico 1, subtópico 1, lá na frente, diz assim: a vontade de Javé, ou de Iavé, ou de Deus, ou de Jeová, é abençoar o seu povo e restaurar sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso, o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Podemos dizer, então, que a justiça de Deus anda de mãos dadas com a sua santidade. Terceiro tópico da nossa construção. A justiça de Deus trata com nossas responsabilidades pessoais. Muito interessante isso aqui. O pai não vai levar o pecado do filho, nem o filho vai levar o pecado do pai. A santidade do pai não vai influenciar na santidade do filho, nem a santidade do filho vai influenciar na santidade do pai. Então, a responsabilidade, ela é pessoal. A justiça de Deus atua, né, tratando com as nossas responsabilidades pessoais. Vamos ver, plano de aula, o terceiro tópico, a parte A,
ele também tem aqui um pequeno comentário, né, que eu acho interessante. Plano de aula 3A. Vai dizer assim, pede que nós advirtamos a classe. Advirta a classe que, diante de Deus, temos responsabilidade com os próprios atos. O justo juiz nos pedirá conta deles. Então, meus amados irmãos, a responsabilidade tem a ver com os nossos próprios atos, com as nossas próprias ações. A responsabilidade, ela é pessoal. O auxílio teológico, também da nossa lição, traz um outro comentáriozinho aqui interessante que eu quero ler. Nos diz assim: embora estivesse ansioso para aceitar as mensagens dos falsos profetas, o povo de Judá considerava a presença de alguns homens tementes a Deus na nação uma apólice de seguro contra desastres. Em tempos de adversidade, sempre podiam pedir conselhos aos profetas de Deus. Agora, devemos lembrar que a relação que o nosso pastor, nossa família e amigos têm com Deus não nos protegerá das consequências de nossos pecados. Cada pessoa é responsável por sua relação pessoal com Deus, sua fé pessoal e real, ou você se apoia naquilo que outros fazem. Ora, meus amados irmãos, quanta gente está vivendo de carona. Ah, minha vovó é a dirigente de círculo de oração. Meu pai é o pastor. Meu pai é o presbítero. Ah, o meu pai, ele é o superintendente da escola dominical. Meu pai é um homem comprometido. E alguns se reportam até os avós, né? Meu avô e minha avó era uma mulher de muita oração. Amém. E guarde essas lembranças, que elas são maravilhosas. A Bíblia manda a gente olhar para o exemplo dos fiéis. Agora, irmãos, cada um cultive a sua vida espiritual. O pastor Rubens de Aquino foi um pastor lá no Rio de Janeiro, já falecido, e ele dizia que o crente precisa aprender a pastar sozinho, não é? Buscar a sua edificação espiritual sozinho também, porque cada um de nós vai fazendo a sua construção. A Bíblia vai dizer que cada um veja como edifica. Se está edificando com prata, com ouro, se está edificando com palha, com feno, né? Porque a obra de cada um será provada naquele dia pelo fogo, ok? Sinopse do tópico 3. Essa sinopse vai dizer o seguinte: segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Justo da cidade é uma coisa, os pecados do povo é outra coisa. A consagração de vovó é uma coisa, a consagração de mamãe é uma coisa, a consagração de papai é outra coisa, a consagração dos filhos é outra coisa. A consagração do pastor é uma coisa, a consagração de cada membro na sua individualidade é outra coisa. A consagração do esposo é uma coisa, da esposa é outra coisa. Quarto lugar, então, a justiça de Deus é imparcial. Isso aqui é maravilhoso. Nós vivemos em um tempo, meus amados irmãos, onde nós vemos muito 2 pesos e 2 medidas. Para alguém que tem muito dinheiro, um peso; para alguém que não tem dinheiro, outro peso; para alguém que tem uma elevada posição social, um peso; para outro que é de uma classe mais baixa, dentro do status social, um outro peso. Para aquele que tem um parente forte na igreja, um peso. Para aquele que não tem nem sobrenome, outro peso. Mas eu quero dizer, como homem de Deus, hoje, para você que está me ouvindo, Deus não se agrada de 2 pesos e 2 medidas. Deus não se agrada de imparcialidade. Não. As pessoas devem ser tratadas, não é, com igualdade, né, com justiça. Então isso é muito importante. Nós vamos ver nessa sinopse ainda do tópico 3, que eu li agora há pouco, mas é importante que a gente leia novamente, porque se adequa a isso também. Segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade.
não é? Então, a medida que para o justo é uma medida, a medida para o injusto é outra medida. A medida para quem adorou a Deus é uma medida, a medida para quem serviu ao diabo é outra medida. Lá, se eu não me engano, Malaquias 3:8, se não estou enganado, né, o 3:10, né, diz assim que vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos olhar essa referência, irmãos, para eu não citar aqui, daqui a pouco vem um comentário aí na internet, não, pastor, o senhor citou aí uma referência errada, né? Que a gente é passível disso. Mas vamos ver aqui no livro de Malaquias, né? Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 18, irmãos, é bem lá na frente. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Essa diferença, ela é notória, porque Deus, ele não trata com parcialidade. Deus trata com imparcialidade. Os versículos 14 e 16 da nossa lição, do texto, né, aqui da leitura bíblica em classe, versículos 14 e 16, vai dizer assim os versículos. O 14: ainda que estivessem no meio dela, dessa cidade, esses 3 homens, Noé, um grande referencial, Daniel, outro grande referencial, e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 16: ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Então aqui não tem apadrinhamento, aqui não tem negócio de ser filho, que é o pai, que é o irmão, né? Aqui na terra é assim. Às vezes alguém vai aplicar uma determinada justiça, aí antes de aplicar, ele toma conhecimento. Ah, doutor, esse rapaz aí é filho de fulano. Ah, então já muda tudo. Mas a justiça de Deus não é assim. Louvado seja o nome do Senhor. A sua justiça é uma justiça perfeita e que não quebra galho de ninguém. Vamos para o nosso 5º tópico, nós vamos chegando aqui no meio da nossa lição. A justiça divina tem manifestações variadas. Como é que essa justiça aparece? Não é? Geralmente, se essa justiça ela está sendo uma retribuição pelo pecado, ela pode vir de diversas formas, como nós vamos ver aqui no primeiro tópico, subtópicos 2 e 3. Vai dizer aqui, existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, quanto mais que se recusa a ouvir sua palavra. Ele torna instável o sustento de pão, ou seja, Deus suspende a chuva, retém a chuva, né? Ele pode vir e isso aí vai gerar também a carestia, a fome, o extermínio de seus moradores através de animais, né? Nós vamos observar que a seca era um sinal visível do castigo divino, já falei. A espada, né, que é uma linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. Então, irmãos, de diversos tipos. Nós falamos aqui na lição passada que, assim como o Shalom é bênção em todas as áreas e aspectos da vida, não só da vida espiritual, mas da vida material, né? Para o judeu, até a cabra não abortar era sinal de bênção de Deus, né? Ele ter pão sobre a mesa era bênção de Deus, ele ter a família reunida era bênção de Deus. E o contrário, né? Essas pestilências, gafanhotos que invadiam a terra, a privação de chuva, guerras onde eles eram derrotados, isso eram formas de Deus exercer juízo sobre o seu povo. O cativeiro do Reino do Norte para a Síria e o cativeiro do Reino do Sul para a Babilônia foi
juízo e justiça de Deus, uma forma de Deus corrigir o seu povo. Ou de outras vezes ele não mandava chuva, como foi nos tempos de Elias, e assim sucessivamente. Então, variadas maneiras. Eu não vou ler aqui para a gente ser breve, mas você vai ver aqui na leitura diária da lição, a leitura de terça e quarta-feira. A de terça-feira está em 2º livro dos Reis, 17, versículo 25, que vai dizer assim: animais selvagens são agentes de Deus para o juízo divino. A leitura de quarta-feira, Jeremias 24, 10, espada, fome e peste são agentes da ira divina. Vamos então, meus amados irmãos, para o nosso 6º tópico. A justiça divina tem como parâmetro a palavra de Deus, ou a sua, com S maiúsculo aí, a sua palavra. A justiça divina tem como parâmetro a palavra de Deus. Aqui no Ampliando o Conhecimento, nós vamos ver isso por inferência. Nos diz assim: quando o povo de Deus é fiel e anda humildemente diante dele, a presença do Senhor é uma fonte de bênção, paz e prosperidade. No entanto, quando o povo de Deus é desleal, rebelde e adúltero, isso tem a ver com a palavra, a presença de Deus é algo terrível, porque significa julgamento e correção. Eu diria que, mais do que uma ação má de Deus para com o homem foge ou sai do círculo de bênção de Deus. E aí, se você se desalinha desta vontade de Deus, você entra no território da clandestinidade. E no território da clandestinidade, irmãos, nós vamos sofrer, não é? É como o filho pródigo que pediu a parte da sua herança, foi para uma terra longínqua. Eu pergunto, será que o pai não recomendou? Meu filho, fique, aqui você tem tudo, o que eu tenho é de vocês, por que levar parte da herança agora? Se eu ainda estou vivo, fique usufruindo, o que eu tenho é seu, e o que é seu é meu, nós estamos aqui juntos, um dia você vai ter tudo. Mas ele foi desobediente, saiu dessa plataforma, vamos dizer, de obediência ao seu pai, e foi peregrinar em terras distantes, né, para viver uma vida dissoluta, uma vida desregrada, né, longe da família. Bom, aqui eu posso fazer tudo e tudo mais. Mas nós vemos que o resultado foi desastre. Meu irmão, nunca tome o caminho da desobediência à palavra de Deus, porque o final sempre será prejuízo. Hoje nós vivemos tempos de trevas, né? Vivemos tempos de dificuldade. Como disse o apóstolo Paulo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque haverão homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, inimigos do bem, né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar luta, desgosto, choro, guerra e tudo mais. Minha esposa sempre diz que às vezes a gente padece muito porque a gente fica pegando atalho, ao invés de seguir o que a palavra de Deus diz. Há os que dizem que a palavra de Deus está desatualizada, que ela precisa ser atualizada, certamente para se conformar, né, às adequações do que prescreve a sociologia, a antropologia, do que prescreve os regimes atuais, as modas e etc. E muita gente tem abandonado a palavra e tem se adequado ao mundo ou tem torcido a palavra para que essa palavra se encaixe dentro das suas pretensões, das suas perspectivas, das suas ambições. E o final disso são caminhos de morte, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra e a sua justiça, ela é baseada em sua palavra. Se estamos aliados com a palavra, bênção. Se estamos desalinhados com a palavra, maldição certamente. 7º ponto. A justiça divina não vem sem aviso prévio. Isso está na nossa lição, você vai ver aqui no tópico 1 e subtópico 1 ainda, bem no comecinho, onde fala ali do discurso profético, diz assim: à luz das Escrituras,
ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um aviso prévio. Aqui tem a referência de Amós 3,7, me parece que é aquela referência que diz que Deus não fará nada na terra sem antes revelar aos seus servos, os profetas. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Tem uma expressão na Bíblia que diz que Deus enviava os seus servos, os profetas, madrugando e tal. A gente vai ver ali, irmãos, como Deus é insistente, como Deus ele busca, busca o ser humano, fala através dos seus profetas para a nação do Reino do Norte, as 10 tribos serem levadas ao cativeiro, e para que o Reino do Sul fosse levado para o cativeiro. Você vai olhar quantos livros proféticos nós temos na Bíblia, e esses livros, eles sempre estão admoestando o povo de Deus. Aqui eles mude, apontando, o profeta tem essa função. Muitas vezes o sacerdote ele estava comprado pelo sistema, comprado pelo Estado. Ele era mais colado ao rei, mais colado ao templo, às estruturas de poder. Mas o profeta era um homem que desfrutava de independência. Então ele se levantava, contestava rei, contestava os falsos profetas, contestava sacerdote e entregava a palavra de Deus. Que Deus levante, nesses últimos tempos, profetas genuínos. Profetas que tragam para nós, irmãos, as palavras de Deus para o nosso coração. Na lição passada nós comentamos sobre os falsos profetas. Vale a pena você ir lá, nos nossos vídeos e você conferir. Ficou uma lição muito boa, com uma perspectiva muito boa e muito voltada para a nossa realidade. Então, essa justiça não vem sem aviso prévio. A sinopse do tópico 1 vai dizer assim: Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso ou um aviso prévio. E na leitura semanal do sábado, que está em Lucas 21 a 24, está escrito: o derramamento da ira de Deus nunca acontece sem aviso prévio. Jesus diz que como aconteceu nos dias de Noé, também vai acontecer nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso eram os fatos que estavam acontecendo. Isso acontece num tempo histórico, e isso nos mostra também a oportunidade que Deus estava dando ao povo. E aí o texto completo dizendo: até o dia em que Noé entrou na arca, eles não perceberam, porque estavam muito distraídos, e veio o dilúvio e consumiu a todos. E também como foi nos dias de Ló. Eles também lá estavam ocupados nos seus afazeres diários, mas quando se aperceberam, Deus estava mandando chuva de fogo e enxofre, e Sodoma e Gomorra sucumbiu. Vamos então para o nosso 8º e antepenúltimo tópico. A justiça divina é equilibrada pelo seu amor. Aqui é uma construção que nós fizemos. Há quem diga que a justiça divina ela está desconectada do amor de Deus. Quando Deus aplica a sua justiça, alguém diz assim: Deus está sendo mau, Deus ele não tem misericórdia, Deus ele é tirano, ele é algoz e tal. Mas as pessoas esquecem, que o amor tem que ter a dosagem equilibrada de justiça, e a justiça tem que ter a dosagem equilibrada de amor. Como eu costumo dizer que tudo que Deus faz, tudo é em amor. Então, a sua justiça também é equilibrada pelo seu amor. Nós é que temos, às vezes, um amor defeituoso, aquele amor permissivo, Tem pais que têm filhos, filhos pequenininhos, irmãos, que estão mandando em casa, Se o pai não trocar o canal, ele pega um tijolo, quebra o televisor. Se o pai não der o celular para ele joga uma pedra na vidraça de casa, ele bate na cara do pai, E tem pai e mãe que ficam com a cara, assim, rindo e achando bonito. Mas, meus queridos, não é amor.
amor que permite fazer tudo, amor que não tem limite, amor que não tem rédea, amor que não tem disciplina, amor, isso não é amor. Isso aí é uma distorção, um anacronismo, vamos dizer assim, né? Isso aí é uma deturpação do verdadeiro amor, né? Isso aí é uma anomalia, esta palavra que eu queria, é uma anomalia do verdadeiro amor. Amor não é só gostar, não é? Amor é mais do que isso, são atitudes e atitudes positivas para com a vida de uma pessoa. Então a justiça divina é equilibrada pelo amor de Deus. Penúltimo lugar, a justiça de Deus não corresponde, não tem equivalência com a justiça humana. Não pense que a justiça de Deus é a justiça do Supremo Tribunal Federal, porque não é. A justiça de Deus não é a justiça dos tribunais regionais eleitorais. A justiça de Deus não corresponde, não é equivalente à justiça dos juízes da terra. Os juízes da terra são falhos, não é? Nós aqui não estamos sendo desrespeitosos com as autoridades, mas é uma verdade, né? O homem é influenciável, o homem é corruptível e muitas vezes justiças são sentenças são compradas, né? Sentenças são injustas. Nós vemos na oração de Abacuque que ele disse que a sentença lá nunca saía, né? O rico comprava os favores, o rico pisoteava o pobre, aquela coisa toda. Então, meus queridos, não adianta, porque às vezes a gente pega o parâmetro do que é justo aqui na terra. Ah, eu acho que isso é justo. É o que você acha. Outro já acha que não é justo, né? Nós estamos vivendo dias, né, que antecedem as eleições, né, para presidente da República do nosso país, e a gente vê que cada um tem o seu conceito de justiça. Diz, não, o certo é isso aqui. A outro lado diz, não, o certo é isso aqui. Eu acho justo isso. O outro diz, eu acho que o justo é isso. E muitas vezes não se chega a um consenso. Mas a justiça de Deus, irmãos, é uma justiça pura, uma justiça inabalável, uma justiça balizada pela santidade de Deus. Eu acredito que quando os homens comparecerem perante o trono de Deus, eu creio que não vai nem precisar Deus mandar ele para o céu nem para o inferno. Acho que ele vai pedir para ir, porque vai ser tão claro, vai ser tão nítido, né? Nós não vamos ficar chamando testemunha para dizer, né? Eu tinha um amigo que ele era interessante, né? Que ele dizia que às vezes você comete o seu pecado oculto e quando chegar lá em cima, Deus vai dizer, olha, você cometeu isso. Aí a pessoa vai dizer assim, mas o senhor não estava lá. Aí Deus vai dizer, mas você estava, né? Se você estava, já é suficiente. Você não sabe que fez assim? Pronto, então, isso já é suficiente. Então, nós precisamos guardar isso aqui. Porque tem gente dizendo que quando chegar lá em cima, vai fazer um monte de pergunta para Deus. Não é possível que Deus faça isso, porque não está certo. Irmãos, Deus sabe o que faz. Ele é soberano e o vaso não pode perguntar ao oleiro o que o oleiro está fazendo, por que está fazendo. O barro não pode perguntar ao oleiro por que fazes isto. Ok? E em último lugar, o último tópico aí, 10º tópico, a justiça de Deus é infalível. Não haverá falha, não haverá erro, não haverá equívoco. Deus, ele é certo, ele sempre tem razão, ele nunca erra, ele nunca falha. E o juízo de Deus é um juízo perfeito e infalível. Meus queridos e amados irmãos, que a doce paz do Senhor seja com todos. Espero ter dado uma singela colaboração ao seu estudo, ao seu conhecimento. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, eu recomendo que você entre lá, porque lá você vai ver todos os vídeos. Nós já temos mais de 4 anos que estamos publicando semanalmente. Tem vídeos maravilhosos para você assistir e aprimorar o seu conhecimento dentro dessa nossa sistemática, que eu creio ajudar muitas pessoas e ser um canal distinto nesse sentido, de fornecer a você 10 tópicos para que você estude, não é? E amplie o seu conhecimento. Receba então um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Se ficou alguma falha,
algum barulho, nos perdoe, né? Nós estamos aqui num local assim, que o momento também não está sendo tão apropriado e estamos com a saúde um pouco comprometida. Mas receba o nosso carinho, o nosso abraço carinhoso e até o próximo vídeo e o próximo programa, se Deus assim o permitir.